Você já se perguntou se os sintomas de ansiedade que você experimenta, se são sintomas normais ou se são sintomas de algo mais sério? Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade patológica. Oi, gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Helena, sou psicóloga clínica e hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do que é a ansiedade, né? O que diferencia uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica. Então vamos iniciar falando de uma ansiedade normal. Todas as pessoas, em algum momento da vida, elas vão experimentar a emoção da ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção comum, que todas as pessoas podem experimentar em algum momento da vida. Mesmo assim, compreender aí, né, o que diferencia uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica é extremamente importante para que a pessoa entenda se ela precisa de um tratamento ou não, se ela consegue conviver aí com esses sintomas e não vai atrapalhar na vida dela. Uma ansiedade normal é aquela que a gente enfrenta quando vamos enfrentar algum desafio na nossa vida, né? Uma mudança de escola, uma mudança de emprego, um evento, um acontecimento assim que a gente precise se colocar, falar em público, algo que seja pontual, que não faça parte da nossa rotina. Como, por exemplo, também uma prova, principalmente prova para tirar a carteira de motorista. É muito comum a gente experimentar um estado muito forte de ansiedade, experimentar muitos sintomas de ansiedade, né? Então, essa ansiedade, ela é esperada sempre que a gente for experimentar momentos em que a gente não sabe o que está por vir. Então, são momentos que despertam na gente uma preocupação, são momentos que despertam também expectativas, a gente não sabe bem o que vai acontecer. Então a gente experimenta aí alguns sintomas. Que sintomas que são esses? São sintomas de um pensamento mais acelerado, uma agitação, uma leve mudança aí no sono, né? De deitar e ficar pensando naquele evento, no que vai acontecer, mas conseguir dormir. Uma preocupação transitória, assim, você tá fazendo alguma coisa da sua rotina, de repente vem o evento que vai acontecer, a questão aí pontual. Você fica preocupado naquele momento, pensa sobre aquilo, mas depois consegue terminar e fazer as suas atividades normalmente. Então, esses são os sintomas de uma ansiedade normal. Esses sintomas, eles são até necessários. A ansiedade não é uma vilã, ela não vem para nos atrapalhar, sabe? A ansiedade, ela também é interessante para que a gente se movimente. Então, quando a gente vai enfrentar, por exemplo, uma mudança de emprego ou ter que falar em público, a gente naturalmente vai sentir essa ansiedade, esses sintomas, e isso também vai ajudar a gente a se preparar para viver aquilo, para conseguir dar o nosso melhor naquele momento. Porque o que acontece? A ansiedade vem quando a gente não tem controle da situação, quando é uma situação diferente do que a gente está habituado. Então, não ter o controle desperta ansiedade. A gente gosta de ter o controle das coisas, de ter uma previsibilidade, saber o que vai acontecer, né? Então não ter isso é realmente causa muita aflição. Isso é natural, mas isso vai fazer com que a gente se prepare para passar por aquela situação da melhor maneira possível. Mas o que acontece? Esses sintomas, à medida que a situação vai passando, que as coisas vão acontecendo, esses sintomas também vão passando junto, vai acabando junto com aquele desafio, sabe? Eles servem para nos preparar, para nos deixar um pouco mais alerta do que o comum, porque é uma situação que não é comum no nosso dia a dia. Então, eles nos auxiliam nesse sentido. E a gente vai se preparar para aquilo, e depois que aquela situação passa, os sintomas também vão embora. E depois vão voltar em outra situação, porque a vida é isso, né? É movimento. A gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa, de repente a gente vai passar por um desafio, né? E esse desafio vai trazer os sintomas de ansiedade, vai ser superado e os sintomas também vão embora. Então isso é uma ansiedade normal, é uma ansiedade esperada. Mas o que acontece? Quando que era apenas um sintoma um sentimento aí de agitação, de uma preocupação transitória, quando isso passa a ser frequente, quando isso passa a predominar a nossa rotina, quando a gente está sempre com essa sensação de preocupação, com essa agitação,
e esses sintomas aí vão se intensificando e fazendo parte da nossa vida, aí a gente tá falando de uma ansiedade patológica. Essas sensações, elas aparecem sem precisar de um precedente, sem precisar de uma situação específica. Isso também acontece quando a gente... É comum, assim, acontecer de a gente perguntar pra alguém, ou alguém nos perguntar, mas por que tu tá ansiosa? E a pessoa não sabe responder, porque ela não sabe qual é o gatilho, o que tá acionando aí esses sintomas que ela precisa ficar sempre preparada para lidar com uma situação de desafio, só que ela não tá passando por nada diferente, né? Conscientemente ela não está passando por nada pontual, só que mesmo assim ela tá sempre experimentando esses sintomas desagradáveis. O sintoma que antes era apenas uma agitação, uma pequena preocupação, se torna aí uma dificuldade de concentração, uma irritabilidade, uma fadiga, um cansaço, né? Quando se torna aí uma sensação grande de falta de ar, aperto no peito, se sentir angustiado. Todas essas sensações são muito fortes para quem está experimentando uma ansiedade patológica, para quem está dentro desse estado. O que antes era uma leve perda de sono se torna uma insônia, a pessoa não tem mais qualidade no sono. O que antes era comer um chocolate aqui e outro ali se torna algo compulsivo, uma alimentação compulsiva, ou então a pessoa para de se alimentar, não sente fome. Então são pontos aí são pontos muito fortes, são pontos muito extremos, sabe? Não é mais uma pequena agitação, já se torna frequente isso vai crescendo e a pessoa vai perdendo o controle. Então o que antes era algo comum, uma ansiedade de enfrentar uma prova que ajudava a pessoa a estudar, hoje já é algo que paralisa. Então a pessoa vai parando de se expor a certos desafios, a certos acontecimentos da vida, porque ela não consegue mais lidar com aquele turbilhão de sintomas, com aquele turbilhão de sentimentos, de emoções. Então a pessoa vai parando de se expor, vai parando de viver realmente, né? De se colocar aí na vida. Vai ficando cada vez mais retraída, porque assim ela se sente mais segura. E aí a gente tá falando de uma ansiedade patológica que precisa de um tratamento. Por que precisa de um tratamento? Porque justamente esse estado interfere muito na qualidade de vida da pessoa, interfere na rotina. Então é uma pessoa que vai se tornando menos produtiva, consequentemente vai ficando mais infeliz. É uma série de problemas que vão acontecendo um atrás do outro se essa ansiedade não é tratada. Essa pessoa, ela passa a conviver com um constante sofrimento psíquico. Então ela tá sempre naquele estado de alerta, ela tá sempre experimentando esses efeitos desagradáveis da ansiedade. E isso também vai impactando aí na saúde física da pessoa, né? Questões de problema de estômago, dores de cabeça, até palpitação. Isso também interfere na saúde cardíaca. Então é muito importante que seja tratado esses sintomas, que seja levado a sério. Então, gente, eu gosto de trazer uma comparação para ajudar a entender que a ansiedade patológica, essa que eu estou falando, ela funciona como uma febre. A ansiedade é só quando a gente tem febre, é o nosso corpo sinalizando de que algo não vai bem, de que a gente está passando por uma infecção bacteriana, de que a gente está com alguma inflamação e de que a gente precisa cuidar de algum ponto específico do nosso corpo, porque a febre em si não é o problema, a febre é um sinal, assim como a ansiedade em si não é o problema, a ansiedade é apenas um sinal de que existe aí uma desorganização emocional muito grande que a pessoa não está conseguindo lidar, e a ansiedade é uma resposta a isso, sabe? Então é muito importante buscar psicoterapia, começar um tratamento para falar sobre a sua vida, sobre as suas questões emocionais, sobre o que você pensa que não foi bem resolvido, o que você vem enfrentando, né? Para que você consiga ir organizando e a ansiedade não precise mais aparecer com tanta força, porque você tá cuidando aí desses pontos. É como se a gente vai tratando a dor de garganta e a febre para de aparecer. É nesse sentido. Então, busque ajuda psicoterapêutica. Também, às vezes, é importante entrar com medicação, então fazer um tratamento medicamentoso junto da psicoterapia, que a gente vai tratar o sintoma, mas também vai tratar a raiz dele. A gente não trata uma coisa ou outra. É importante fazer esse trabalho aí de união entre o medicamento e a terapia. Entre cuidar aí dos sintomas, mas também falar sobre isso e encontrar a causa deles, né? Para que não
você também não dependa do medicamento e que você consiga superar esse problema. Então, eu indico você procurar psicoterapia se você está sofrendo com esses sintomas que eu mencionei aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um mini guia que eu escrevi, que é lidando com a ansiedade. Nesse mini guia, eu organizei algumas técnicas para lidar com a ansiedade normal, que eu citei também no vídeo, e também essa ansiedade patológica, para lidar aí com uma crise de ansiedade, quando a coisa realmente perde totalmente o controle. Então, nesse mini guia, eu elenquei algumas técnicas que podem te ajudar, você pode selecionar uma que mais cabe na sua rotina, e você pode estar fazendo aí diariamente uma técnica dessas para lidar com a ansiedade e se sentir um pouco melhor. Mas, como eu falei, se você experimenta muito esses sintomas, é muito importante buscar ajuda, é muito importante conversar com um profissional e começar o tratamento, porque você não precisa conviver com isso não precisa fazer parte da sua vida. Você pode lidar com esse problema e ter mais qualidade de vida, ter uma vida muito melhor, uma saúde mental muito melhor. É importante cuidar aí um pouquinho disso, né? Então, esse era o vídeo. Espero que tenha tirado aí as suas principais dúvidas a respeito da ansiedade. Compartilhe esse vídeo com alguém que você pensa que pode ajudar, que uma pessoa que você percebe que sofre de ansiedade. Talvez esse vídeo vai ajudar. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like, que pra mim é muito importante, que isso me direciona pra eu continuar aí criando vídeos pra vocês e tentando ajudar o máximo que eu puder. Então é isso, gente. Você pode deixar aqui no comentário também se você se identificou, o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida. Pra mim será um prazer esclarecer aí pra vocês. Então, esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até logo.